Salve Maria, hoje é dia 16 de setembro de 2020, quarta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje temos a memória de São Cornélio e São Cipriano, dois mártires da nossa igreja. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 7, no versículos do 31 ao 35. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a perícope que nos é proposta para a reflexão nesta quarta-feira nos chama a atenção sobre a vida do Cristo e a preparação realizada por João Batista. Aqui, Jesus interroga os seus discípulos e nos interroga. Ele diz: com quem hei de comparar os homens desta geração? Claro, ele falava naquele tempo. E nós nos perguntamos, e hoje? Com quem podemos comparar, Com que eles parecem? E é interessante que Jesus propõe e diz que eles são como crianças. Jesus coloca isso, falando dos fariseus, dos mestres da lei, de todo o povo judaico, realmente é uma grande ofensa. Porque a criança, para a concepção judaica, não servia para nada, só para comer, fazer bagunça, E então Jesus coloca essa realidade, com que eles se parecem, As crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Jesus fala da experiência, do profetismo, que o último dos profetas é João Batista, e que João fazia a sua missão de preparar os caminhos de Jesus, para que as pessoas fizessem um movimento interior em busca do Deus verdadeiro, do Deus de Jesus Cristo, que ele estava anunciando a sua chegada. Lembremos-nos que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. É João que aponta a Jesus. João não queria nada para si próprio, ele sabia da sua missão. Ele era apenas o precursor, aquele que prepararia o caminho de Jesus. E os judeus acolheram? Não. Um ou outro acolheu a palavra, a pregação de João Batista, mas nem todos aceitaram. E como dói isso para Jesus, Como é difícil para Jesus entender. Porque o advento do Cristo vem nesta perspectiva de que Jesus foi enviado para os seus, ou seja, para o povo judeu. E é interessante que eles viram as costas. E como o próprio Cristo diz no Evangelho, Diz: João não comia pão, não bebia vinho, e vocês disseram: ele tem o demônio. Que dificuldade de entender a dinâmica de Deus, Depois veio o Filho do Homem, falando dele próprio, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão. As pessoas nunca estão satisfeitas, Sempre ficam com o pé atrás. E principalmente na hora de crer no Cristo, no Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E então é necessário crer. Jesus viveu uma vida normal, uma vida humana, mesmo ele sendo de natureza divina. E então ele comeu e bebeu. Mas o pior não era somente comer e beber. Ele diz: entre amigo dos publicanos e dos pecadores.
Mas é claro que Jesus é o Filho de Deus e veio para resgatar aqueles que estavam absorvidos, que foram consumidos pelo pecado, pelo mal, pela morte, para que eles tivessem uma possibilidade de mudança de vida, uma metanoia, né? A palavra grega quer dizer mudança de mentalidade, consequentemente uma mudança de vida, viver do modo do Cristo. Nós não podemos fugir desta realidade. E então Jesus traz esta, né, reflexão para nós. Nós precisamos crer no Cristo. Os profetas vieram e os judeus mataram. Veio João Batista, o profeta, né? Do nascido de mulher, ninguém maior do que João Batista, disse Jesus. Então, uma realidade tão bela e tão profunda. No acolhimento da palavra, João indica o Cordeiro. Depois, o próprio Filho de Deus que veio ao mundo, que se fez homem, assumiu a nossa natureza e se colocou à disposição. Acolheu, amou, ressuscitou, não é? Com certeza muita gente se converteu ao ouvir a pregação e entender. Jesus não pregava da boca para fora, como muitos pregadores que se dizem pregadores do Evangelho. Pregam da boca para fora, mas não vivenciam. Jesus, antes de pregar, vivenciava. E nós precisamos pedir, todos nós precisamos pedir a Jesus: Senhor, dá-me a graça de antes de pregar, de antes de indicar, de antes de corrigir o irmão, eu viva a tua palavra, eu creia no teu nome, não é? Que eu possa viver a cada dia experimentando esta realidade na minha vida, na nossa vida. Então o convite de Jesus é muito sério, é muito profundo, porque nós precisamos dar o nosso sim. Quando Jesus é recriminado, não é, porque ele andava com os publicanos, com os pecadores, quer dizer que o Filho de Deus, né, o Filho do homem, deveria ter vindo somente para os judeus. Mas claro, Jesus veio para eles. Mas o que aconteceu? Eles não acolheram Jesus. Mesmo sabendo que o Messias deveria nascer em Belém, que deveria estar em Nazaré, não é, que o Filho de Deus nasceria de uma virgem. Todas estas realidades eram ditas no Antigo Testamento. E por que não crer? Porque esperavam um Messias político, um Messias revolucionário. E nós precisamos estar atentos, né? A pandemia não acabou, mas a eleição está aí às portas. É tão interessante esta realidade, não é? Parece que querem driblar as coisas para que a gente seja obrigado a tal coisa. É tão complicada esta realidade, mas ao mesmo tempo nos chama a atenção. Depois, as praias são liberadas. O povo vai para a praia, se acaba na praia, não usa máscara, não tem proteção nenhuma, mas as escolas estão fechadas. Claro, a gente sabe das aulas online, mas nem todo mundo tem acesso. Com isso não quero dizer que tem que voltar às aulas, mas precisamos refletir. Por que certas coisas acontecem, não é? Por que empurram goela abaixo essas realidades, né? O Dr. Drauzio Varela dizia que era para a gente ficar em casa. Agora diz para ser voluntário sendo mesário, né? Que vai ter todo o protocolo de segurança. Onde que tem protocolo de segurança? Um ou outro segue. É como na igreja. Aqui na nossa paróquia a gente segue o protocolo bem de forma rígida. Mas a gente sabe por aí afora como são atropeladas as coisas. Então não existem 2 pesos e 2 medidas. Depois o decreto do governador diz que os bares não podem estar abertos de tal hora, a tal hora, que não pode isso, não pode aquilo. Quem obedece? Se não tem quem fiscalize. Meus irmãos, é necessário que nós percebamos o Cristo nos dá direção. E como cristãos católicos, nós precisamos seguir à luz de Cristo. Não podemos estar como a maré que sobe e que desce, mas viver numa constância. E esse é o chamado de Jesus. Que sigamos o Cristo, que tenhamos como modelo e exemplo São João Batista, São Cornélio, São Cipriano, que doaram a sua vida, que derramaram seu sangue por Cristo e pela Igreja. Que sejamos capazes
de também saber, né, que nós precisamos buscar incessantemente a Cristo, o seu reino, e vivenciar segundo a sua palavra, e deixar de lado tudo que nos atrapalha para uma caminhada feliz em Jesus. Que assim seja. Amém. Agora vamos pedir ao Senhor que nos dê a bênção. Pai de misericórdia, te pedimos a tua graça, a tua bênção sobre estes vossos filhos que nos acompanham por meio da tua palavra. Te pedimos, Senhor, que sejamos capazes de acolher o Cristo, o vosso Filho, e que ele santifique os nossos lares, santifique a cada morador, que possa dar esperança, dar a certeza de que dias melhores virão. Te pedimos, Senhor, por todos os enfermos, para que a tua sagrada palavra os encha de sabedoria e de esperança, para que deem provas do teu amor, suportando as adversidades, suportando a dor e o sofrimento. Te pedimos, por intercessão da Virgem Santíssima, medianeira de todas as graças, e de São Miguel Arcanjo, que vivamos na vossa companhia, que sejamos libertos de todo o mal. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.